Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Não. Quando estou na trilha, eu nunca me faço essa pergunta. E por mais difícil que seja a caminhada ou a subida de uma montanha, é em meio a estes desafios que eu encontro o meu conforto. O conforto que somente o silêncio da mente e a quietude da alma pode oferecer. Esta é uma história como outra qualquer. É uma história sobre ir em busca dos seus objetivos, sobre avaliar os riscos, suportar o desconforto e apreciar o que a vida tem de melhor a oferecer.
Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você já assistiu algum dos meus vídeos, saiba que é muito bom ter você por aqui novamente e fico feliz que o conteúdo do canal tenha atendido às suas expectativas. Se você está passando por aqui pela primeira vez, espero que tenha gostado do vídeo e convido você a conhecer outros conteúdos do canal. Espero que goste e não se esqueça de se inscrever. Esta foi a travessia entre os morros do Canal, Torre Amarela e Vigia, localizadas na Serra da Melança, que fica no município de Piraquara, que integra a região metropolitana de Curitiba. Esta foi a minha primeira travessia de montanhas, o que significou um desafio a mais para incrementar as minhas experiências desde que iniciei no mundo de trilhas e caminhadas em montanhas no início deste ano. Apesar de ter feito a travessia recentemente, ou seja, fora da temporada de trilhas e montanhas no sul e sudeste brasileiro, e de ter pego tempo nublado, com chuva e muita lama pelas trilhas, a experiência foi bastante agradável e acabei vislumbrando cenários deslumbrantes. Na verdade, fiz a trilha 2 vezes, já que na primeira vez o mau tempo e o vento forte me impediu de fazer imagens com drone. E por esta razão, percorri a trilha novamente uns 15 dias depois. Outra vez, peguei tempo nublado e chuvoso, mas com períodos de sol e com vento bem mais fraco, o que me possibilitou fazer algumas imagens com drone. A trilha da travessia tem uma distância total de cerca de 5 km e passa pelo Morro do Canal, com 1.340 metros, o Morro Torre Amarela, com 1.357 metros de altitude, e o Morro do Vigia, com 1.263 metros de altitude. Aqui, um esclarecimento bastante importante é que tanto as informações contidas nas placas indicativas dos nomes e altitudes dos morros, localizada no início da trilha, quanto as informações do Google Maps e outros aplicativos de navegação em trilhas, contêm um equívoco referente aos morros Torre Amarela e Vigia. Informações obtidas no local de início da trilha e também em outros vídeos do YouTube dizem que a pessoa contratada pela Prefeitura de Piraquara para pintar as placas com as informações sobre os morros e sobre as trilhas acabou confundindo o Morro do Vigia e o Morro Torre Amarela, fazendo com que este último, que é o mais alto dos três e que se localiza no meio, constasse como de menor elevação e localizado em uma das extremidades do conjunto de morros. A trilha inicia-se na base do Morro do Canal, onde há um estacionamento, área de camping e estabelecimentos que servem café colonial, lanches, refeições e bebidas diversas. Há a cobrança de taxas de estacionamento e ou taxa para camping. Os preços variam entre 10 e 20 reais. Para a gravação deste vídeo, na segunda vez em que percorri a trilha, iniciei minha caminhada na rua Nova Tirol, a partir da barragem Piraquara 2, uma das fontes de abastecimento de água para a região metropolitana de Curitiba. Numa sexta-feira, um tempo parcialmente nublado, vento forte e com nuvens ameaçadoras nos topos dos morros, cheguei por volta das 18 horas na área de camping. Montei minha barraca e preparei minha janta, arroz com carne de panela. Depois de jantar, logo fui dormir ao som de pingos de chuva na barraca, torcendo para que no outro dia fizesse tempo bom para capturar boas imagens das belas paisagens da região. Depois de uma noite bastante chuvosa, para minha sorte, o sábado amanheceu com o céu bastante claro e com pouco vento. Tomei meu café e por volta das 6 da manhã organizei minha mochila e iniciei a trilha, indo pela segunda vez fazer a travessia pelos morros do Canal, Torre Amarela e Vigia. O trecho no início da trilha, até o topo do Morro do Canal, não é muito longo, mas é bastante íngreme e você sobe bastante rápido, ganhando muita elevação logo no início. No geral, a trilha não oferece muita dificuldade, mas há alguns pontos que exigem um pouco mais de esforço e atenção para subir por grampos metálicos cravados na rocha, cordas ou correntes. Além disso,
preciso muito cuidado com buracos ocultos pela vegetação. No período chuvoso, é preciso redobrar os cuidados, já que a trilha fica bastante escorregadia. Dependendo do seu ritmo, por volta de 1 hora de caminhada, você chegará ao cume do Morro do Canal, a 1.340 metros de altitude. Até aí, a trilha é bastante demarcada, já que a maioria das pessoas que percorrem estas trilhas não fazem a travessia completa. Infelizmente, quando eu cheguei no cume, já havia bastante nuvens e a vista estava um pouco prejudicada. Quando o céu está claro, é possível ter uma bela visão das montanhas da Serra do Mar e também, às vezes, até do litoral paranaense. E por outro lado, também é possível avistar Curitiba e outras partes da região metropolitana. Porém, pela segunda vez, a intensa nebulosidade dominou o cenário no topo do Morro do Canal. Minutos depois, dei sequência à travessia, deixando o Morro do Canal e segui na trilha rumo ao Morro Torre Amarela. Caminhando em meio à vegetação densa, desci uma encosta bastante íngreme, com terreno escorregadio, até chegar num ponto onde há uma grande parede rochosa. Desci por uma escada feita com grampos metálicos cravados na rocha, até alcançar o ponto mais baixo do vale entre o Morro do Canal e o Torre Amarela. Nesse período chuvoso, é impossível percorrer a trilha sem se sujar consideravelmente. Calçados reforçados e com o mínimo de impermeabilização, meias adequadas e também um anorak são indispensáveis para fazer essa trilha no período chuvoso. Caso queiram saber a relação completa de equipamentos que usei para trekking, camping e filmagem, dê uma olhada no link na descrição desse vídeo. A subida para o Morro Torre Amarela não é tão íngreme quanto do Morro do Canal, e boa parte do percurso é feita em meio à vegetação densa. Há diversos pontos em que a trilha parece ficar um pouco confusa, mas sempre procure por fitas coloridas amarradas na vegetação. Às vezes são fitas vermelhas, outras vezes amarela ou azuis, mas todas elas indicam o mesmo caminho, ou seja, a trilha da travessia entre os 3 morros. Se você notar que está caminhando já há algum tempo sem avistar nenhuma das fitas coloridas amarradas na vegetação, pare e observe bem por onde você está caminhando, pois há uma grande chance de você ter pego uma trilha errada. A dica que eu dou é sempre fazer a travessia com alguém que já conheça o caminho, que já tenha percorrido toda a trilha e conheça muito bem todos os detalhes da travessia, ou então que você use um sistema de navegação em trilhas bastante confiável e que também funcione no modo offline. Na minha opinião, o melhor navegador para trilhas é o AllTrails, o qual eu uso já há algum tempo. Testei e comprovei que ele é extremamente preciso. Tem diversas configurações, funciona offline e inclusive te permite visualizar o terreno da trilha em 3D. Ele tem a versão gratuita e a versão Pro. E em breve farei um vídeo completo falando sobre este excelente aplicativo que não pode faltar no celular de qualquer trilheiro. A vista do topo do Morro Torre Amarela é espetacular. Apesar de ser o mais alto dentre os 3, seu cume não é tão proeminente, e a vegetação de pequeno porte que cresce na sua região dificulta um pouco o avanço pela trilha. Do alto dos 1.357 metros de altitude, ponto mais alto da travessia, em dias claros é possível ter uma vista magnífica, especialmente nos horários próximos ao pôr do sol, mas em plena temporada chuvosa, pegar um dia de céu claro é muito difícil. A descida do Morro Torre Amarela tem alguns pontos que oferecem certa dificuldade para encontrar a continuação da trilha, principalmente em locais onde você precisa descer por algumas pedras e o caminho não parece muito óbvio. Mais uma vez, fique atento às fitas coloridas amarradas na vegetação. Depois de descer por uma crista, você encontrará uma bifurcação na trilha, próxima à base do Morro do Vigia. Aí você vira à direita e caminha por volta de 500 a 700 metros, até chegar ao cume do Morro do Vigia. A beleza do Vigia é impressionante. Com contornos pronunciados e penhascos abruptos, o cenário ganha aspectos bastante dramáticos, o que faz com que, apesar de ser o morro com menor altitude do conjunto, sua beleza e grandiosidade não sejam ofuscadas. Para finalizar a travessia,
depois de descer do cume do Morro do Vigia, seguindo pela trilha acessória, você vira à esquerda, na bifurcação, e entra na trilha principal novamente. Daí em diante, você seguirá por um trecho em meio à vegetação exuberante. Não só nesse trecho, mas ao longo de toda a trilha, você verá muitas raízes, galhos no terreno da trilha. Isso, por um lado, é bom, pois oferece muitos pontos, outras opções de segurança, para você se segurar e facilitar a sua descida pela trilha. Mas também pode ser um pouco perigoso, já que tudo fica muito escorregadio. Sempre se certifique de que a raiz, o galho ou algum cipó onde você esteja segurando realmente esteja firme e seguro. Sempre tome muito cuidado para evitar qualquer acidente. Depois de descer por uma grande encosta, você logo estará próximo ao fim da trilha. Após cruzar uma pequena nascente, o final da travessia estará bastante próximo. Para comemorar a conquista dos 3 morros, eu indico comer um lanche e tomar um caldo de cana na lanchonete que fica ao lado do estacionamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as informações aqui apresentadas sejam úteis para vocês e que as imagens os inspirem também a fazer essa travessia de montanha. Antes de terminar, gostaria de deixar um abraço para todos aqueles que eu tive a oportunidade de encontrar ao longo da trilha, e em especial aos meus novos amigos Marcelo, Rogério e Rodrigo, os quais, na segunda vez que eu fiz a travessia, eu encontrei no topo do Morro do Canal e pude acompanhá-los ao longo do restante da caminhada. Se você gostou do vídeo, tem alguma dúvida ou quer fazer alguma sugestão, deixe o seu comentário, conheça os meus outros vídeos e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe as minhas publicações. Mais uma vez, obrigado por ter assistido e até a próxima!